Pois bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia, dando sequência à nossa série que estamos estudando aqui a respeito dos milagres de Jesus. Eu já disse para você, mas não custa repetir, até para nós aprendermos, né? Jesus teve um ministério público de 3 anos e meio. Desde o batismo até a sua morte na cruz, passaram-se 3 anos e meio. E nesse período de 3 anos e meio, Jesus realizou vários milagres. É verdade que tudo que Jesus fez, ensinou e realizou não pode ser escrito em apenas um livro. A Bíblia registra cerca de 35 milagres operados por Jesus. E nós, ao longo destas semanas, vamos tentar analisar milagre por milagre. Cada um desses milagres tem uma mensagem especial para mim e para você, há lições espirituais. É por isso que esses milagres ficaram registrados. A própria Bíblia declara que tudo aquilo que foi outrora escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela perseverança nós alcancemos a promessa do nosso Senhor. Então, tudo que foi registrado tem um propósito pedagógico, nos ensinar verdades a respeito do reino de Deus. E para avançarmos então nesse estudo, nessa investigação dos milagres, hoje vamos estudar sobre a cura do cego de Jericó. Marcos capítulo 10. Esse é o capítulo que hoje nós vamos nos concentrar. Você sabe que nós temos o hábito aqui de não começarmos a estudar a palavra de Deus sem antes fazer uma oração. E se você puder, quero convidar você também a orar comigo agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo da Bíblia que vamos ter. Ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra se encontra em nossas mãos. Temos a oportunidade de estudá-la mais uma vez. Obrigado porque sempre que abrimos esse livro, a Tua boca nos fala. Fala, Senhor, mais uma vez ao nosso coração, que nós possamos ser alimentados pelo pão da vida que é Jesus. Oramos em nome dele. Amém. Pois bem, pegue a sua Bíblia se você puder, se junte a nós nesse momento. Hoje vamos estudar sobre uma cura, a cura do cego de Jericó. Vamos aqui então voltar para o nosso texto. Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. O texto diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que história extraordinária! O milagre que hoje vamos estudar se passou na cidade de Jericó. Você sabia que esta é, quem sabe, a cidade mais antiga do mundo? Quando você visita Jericó, eu visitei Jericó alguns anos atrás, você vai encontrar ali uma bela fonte, uma fonte de água. E ali escreveram, né? The oldest city in the world, a cidade mais antiga do mundo. Jericó é lembrado nas páginas da Bíblia não apenas pela cura do cego Bartimeu, mas também você vai se lembrar do episódio das quedas ou da queda das muralhas de Jericó, quando Josué, depois da morte de Moisés, assumiu a liderança do povo de Israel. A história você conhece, né?
quando o povo de Israel terminou de peregrinar 40 anos pelo deserto, desde a sua saída do Egito, eles chegam agora na fronteira de Canaã e antes de cruzar o rio Jordão, Moisés morre, Deus mesmo sepulta Moisés e Josué é nomeado agora o novo líder do povo de Israel. É Josué quem vai levar então o povo a cruzar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida. A primeira cidade que eles tinham diante de si foi a cidade de Jericó. Bom, como essa terra manava leite e mel, era uma terra que já estava habitada por vários povos. Você sabe o que significa essa expressão, a terra que mana leite e mel? Bom, talvez você já saiba, mas eu vou explicar e lembrar você. A terra mana leite porque existe muita vegetação, muito gado que produz muito leite. A terra produz ou mana mel porque tem muitas abelhas, muitas flores, muito mel. Era uma terra próspera, uma terra frutífera, e ali já habitavam os inimigos do povo de Deus. Então Deus, quando lidera o seu povo até Canaã, eles chegam em Canaã, primeiro eles têm que expulsar os povos que lá habitavam para então tomar posse da terra. É claro que nesse processo de batalhar contra os povos, o Senhor Deus estava à frente deles e certamente daria a vitória que eles tanto precisavam. Então o primeiro desafio foi a cidade de Jericó. Jericó então foi rodeada durante 7 dias, cada dia eles davam uma volta na cidade e no 7º dia eles rodearam a cidade 7 vezes, tocaram suas trombetas e as muralhas caíram. Josué e os guerreiros de Israel entraram e então mataram todos os habitantes da cidade e venceram os inimigos. Foi assim que o povo tomou posse de Jericó. Essa história está lá no Antigo Testamento, agora estamos em um outro momento, onde Jesus Cristo ele está chegando na cidade de Jericó e o verso 46 diz, quando ele saía de Jericó. Ele estava passando em Jericó, estava indo agora para a cidade de Jerusalém. E nós estamos aqui nos eventos finais do ministério de Jesus. Se você olhar para o versículo capítulo 11, que é o capítulo seguinte, você vai aprender sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada se deu na mesma semana em que ele foi crucificado. Isto quer dizer que esta foi a última vez que Jesus passou em Jericó. E ele já estava saindo de Jericó. Era a última oportunidade para as pessoas que ali estavam. E este cego, mendigo, Bartimeu, ele se agarrou a esta última oportunidade, sabendo que era Jesus de Nazaré que passara, se bem que ele não sabia que era a última vez que Jesus passaria por Jericó, mas ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira lição espiritual que eu queria extrair com você do texto de hoje é que nós não sabemos quanto tempo de graça nós teremos. Nós não sabemos quanto tempo de oportunidade nós temos para tomar a decisão pela vida eterna. Como é que isso funciona na Bíblia? Bom, eu vou explicar brevemente para você. Todo ser humano tem a oportunidade da salvação. Agora, não é para sempre que teremos essa oportunidade. A Bíblia fala de um momento em que Jesus deixará o santuário celestial. Hoje ele está lá no céu como nosso advogado, mas ele não estará advogando para sempre. Isso quer dizer que todos nós temos um tempo de oportunidade. E quando é que Jesus deixará o santuário? Quando é que terminará essa chance de salvação para as pessoas? Bom, nós não sabemos. O que sabemos é que hoje existe um juízo em andamento e quando esse juízo concluir, Jesus deixará o santuário e não teremos mais um advogado, um mediador. Isso quer dizer que as decisões espirituais, elas devem ser tomadas com urgência. Nós não podemos procrastinar nada no que tange a nossa vida espiritual. Mas há um outro detalhe. É verdade que há um momento escatológico em que Jesus deixará o santuário celestial e não haverá mais mediação para o pecador, mas tem um outro detalhe. Eu e você podemos ser chamados à sepultura a qualquer momento. E todas as pessoas, quando elas morrem, elas já morrem com a sua salvação definida, ou seja, com o seu destino eterno definido.
Quando uma pessoa morre, ela morre salva ou morre perdida. Não dá para mudar essa situação pós-morte. Então, se é verdade que há um momento escatológico que Jesus deixará o santuário e não mais haverá graça, também é verdade que a qualquer momento podemos perder nossa vida. E quando alguém morre, ele não pode mudar mais. Se ele morreu salvo, ele não mais se perde, mas se ele morreu perdido, ele não pode mais se salvar. Então, esta mesma urgência que esse cego sentiu, nós devemos sentir. Isso quer dizer que o mesmo clamor que ele fez naquele dia deve ser o nosso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nos perdoa os pecados. Nos batiza com o teu Espírito. Enche-nos com tua graça. Nos salva do pecado. É este o clamor que nós precisamos hoje. Nós precisamos clamar porque não sabemos quanto tempo temos de oportunidade. Um outro detalhe que eu queria ressaltar desse texto. Por que esse cego clamava a Jesus, filho de Davi? Por que filho de Davi? O Messias prometido no Antigo Testamento seria da linhagem davídica. Há uma profecia no Antigo Testamento que diz que o cetro jamais se afastaria da casa de Judá, da linhagem de Davi. Então, ao clamar Jesus, filho de Davi, esse cego, Bartimeu, estava reconhecendo Jesus como o Messias prometido, como o descendente do trono de Davi. De fato, essa era uma expectativa que muitos tinham, inclusive os discípulos. E quando você vai para o próximo capítulo aqui de Marcos, que é o capítulo 11, você tem o evento de Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho. E quando isso aconteceu, as multidões clamavam, Hosanas ao que vem em nome do Senhor. Eles estavam recebendo a Cristo ali como o Filho de Deus, como o Messias prometido, como descendente da linhagem davídica, aquele que vai se assentar no trono. Interessante, não? Agora, enquanto ele clamava, a multidão repreendia e dizia para que eles se calassem. Aqui há mais uma lição espiritual importante que nós temos que aprender. Todas as vezes que você tomar uma decisão em prol da verdade, em prol de Cristo, em prol do reino dos céus, sempre haverá vozes que vão tentar contrariar você. Sabe por quê? Porque muitas vezes vozes são usadas pelo diabo para atrapalhar as pessoas em sua caminhada. É isso mesmo. Quando você começa a estudar esse livro, por exemplo, você que é professor universitário, talvez um colega de cátedra diga para você assim, você está estudando a Bíblia, você acredita na Bíblia, você acredita na existência de um Deus, você acredita que o mundo foi criado em 6 dias? Estas vozes são as vozes das multidões, que tentam abafar nossa convicção espiritual, que tentam impedir que demos um passo em direção a Cristo e à salvação. É exatamente isso que acontece. Quando você se interessa pela Bíblia e começa a aprender o que ela ensina, pode ser que os colegas de faculdade digam assim, agora você é crente, agora você é cristão, você agora vai ser um careta, um quadrado. Se você está ouvindo isso, por ser uma pessoa que estuda a Bíblia, que almeja o céu, lembre-se, é a multidão que quer nos calar, que quer desviar a nossa atenção de Jesus. Talvez hoje eu esteja pregando para uma esposa que até mesmo dentro de casa, o esposo tem sido um opositor à sua fé. Talvez eu estou pregando para um jovem, para uma garota, que os pais não aceitam a sua convicção religiosa. São as multidões que tentam nos separar de Jesus. E como lidar com as multidões? Devemos lidar como Cristo lidava, com amor, com sabedoria, com prudência. Mas Bartimeu não se intimidou pela repreensão. E quanto mais o repreendiam, mais alto ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
Olha o meu caso, olha a minha situação, olha a minha vida, a minha miséria. Faz algo por mim. Interessante que os ouvidos do Senhor não estão encobertos para que Ele não vos ouça. É o que ensina a palavra. Então, Jesus ouve o clamor do cego e o texto diz aqui que Jesus parou. Verso 49. Parou Jesus. Esse Cristo, Ele não mudou. Ele sempre para quando você o clama. Todas as vezes que você clamar por misericórdia, por socorro, os ouvidos de Jesus estarão atentos ao seu clamor. E Ele vai parar na sua vida como parou para Bartimeu. Ele não apenas vai parar, Ele vai se aproximar de você e Ele vai fazer a mesma pergunta que Ele fez para Bartimeu. O que queres que eu te faça? Do que você precisa? Que bênção você está necessitando? E ao fazer essa pergunta, uma pergunta simples, Jesus se coloca à disposição para atender aquilo que você precisa. Agora há um detalhe interessante aqui do texto. Quando disseram para Bartimeu que ele deveria ter bom ânimo porque o mestre o chamava, a Bíblia diz que ele levantou-se de um salto. Você consegue imaginar? Quem sabe ele estava ali prostrado à beira do caminho, levantou-se de um salto, ele se pôs em pé com rapidez. Por quê? Porque na Bíblia a salvação sempre é um processo dinâmico. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. A salvação é algo rápido. Nós não podemos demorar nas questões espirituais. Se nós somos ávidos por tomar decisões rápidas no mundo financeiro, no mundo empresarial, se temos que ter perspicácia nesses aspectos, na vida espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos ficar procrastinando a vida inteira, adiando nossas decisões. Nós temos que agir com sabedoria e com rapidez. Então, olha o que fez o cego. Diz aqui que ele lançando de si a capa. O que era essa capa? Era o seu abrigo, quem sabe a sua única posse, aquilo que protegia ele do frio da noite, dos raios do sol durante o calor do dia. Era tudo que ele tinha, mas ele lançou de si a capa. Há uma lição espiritual aqui para todos nós. O lançar a capa. O que é que tem, a que você tem se apegado na sua vida? Quem sabe esse cego se apegava a esta capa como a única posse, a única solução, a única ajuda que ele poderia ter. E sabe que quando Jesus o chama, ele entende que ele não mais precisa dessa capa. Ele lança de si a capa. Era mais importante o chamado do mestre. Será que existe alguma capa que hoje impede você de dar os passos na direção de Jesus? Será que não é hora de você também lançar de si a capa? Será que não está na hora de você também abandonar certas coisas por Jesus? E eu acho que você sabe do que eu estou falando. Todos nós temos em nosso coração alguns apegos que precisam ser abandonados. Todos nós temos em nossa vida lutas que precisam ser vencidas. Mas nessa manhã, é uma oportunidade a mais de você se colocar nas mãos de Jesus e deixar que Ele te ajude a se desapegar das coisas que te impedem de servi-lo fielmente. Existe alguma coisa que você precisa lançar de si hoje? Se existir, Ele tem todo o poder para te ajudar. E por trás de uma pergunta simples, Jesus se colocou à disposição do cego. O que queres que eu te faça? Jesus disse, ou o cego disse então para Jesus, Mestre, que eu torne a ver. Isso quer dizer que em algum momento Bartimeu enxergara. Ele não era um cego de nascença. A Bíblia fala de vários cegos de nascença que Jesus curou, mas não era o caso de Bartimeu. Esse filho de Timeu não nascera cego. O que é que aconteceu na vida dele que o levou à cegueira? Nós não sabemos. A Bíblia não relata. Mas em algum momento ele perdeu sua visão. Imagine você alguém um dia que pôde caminhar, ir e vir, contemplar as pessoas,
ter amizades, ter uma vida social ativa, de repente perde a visão. Imagino que esse homem foi ao fundo do poço. Mestre, que eu torne a ver. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero poder enxergar. Eu quero poder trabalhar. Eu quero poder ter uma família, me relacionar. Eu não quero ficar à beira da estrada esmolando como tenho feito até agora. Mestre, que eu torne a ver. E a resposta positiva de Jesus foi: então vai. A tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. A cidade de Jericó dista poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. Eles faziam esse trajeto a pé. Inclusive, Jericó era conhecida como a cidade dos sacerdotes, porque muitos aí moravam e iam até Jerusalém para ministrar no templo. Era um caminho não tão longe. Se é verdade que Jesus, quando sai de Jericó, vai para Jerusalém, e lá então Jesus é crucificado, quer dizer que essa foi a última jornada de Bartimeu seguindo Jesus. Quem sabe ele teve a oportunidade de seguir a Jesus por poucos dias. Logo Jesus seria crucificado. Mas esse cego, agora curado, jamais se esqueceu do impacto que teve Cristo em sua existência, em sua vida, do milagre que ele operara, da restituição da vista. Mas quando Jesus elogia também a fé de Bartimeu, ele não estava apenas oferecendo cura física, mas cura espiritual. A tua fé te salvou. Quando nós acreditamos nas promessas divinas, quando nós confiamos naquilo que Deus pode fazer por todos nós, os milagres acontecem. Na realidade, os milagres só acontecem porque nós temos que crer. Aquele que não crê nunca verá os milagres do Senhor. Aquele que não molha o pé e não dá o primeiro passo, não molha o pé na água, nunca verá o mar se abrir. Pode ser que você tenha clamado a Deus por um milagre na sua vida há anos, mas você já deu o primeiro passo, você já clamou com toda a força do seu pulmão para que Jesus tenha misericórdia de você, você já molhou o seu pé na água para que o mar se abra. Você tem que acreditar. É preciso crer. Filho, a tua fé te salvou. É a fé que nos salva. Pastor, mas eu acho que eu não tenho fé. Tem. A fé é um dom divino. Ele deu para todo ser humano. O que acontece é que muitas vezes não usamos a fé, não exercitamos, mas todos recebemos. Quando Jesus caminhava, a multidão tentou impedir Zaqueu de se aproximar do Mestre, de apresentar-lhe seu problema, mas Zaqueu superou os obstáculos. E agora, quando Zaqueu se vê diante de Cristo e clama por socorro, ele é curado, o milagre acontece. A sua fé foi recompensada e a nossa fé hoje será recompensada se nós também crermos em Cristo, se nós confiarmos nas promessas que Ele nos fez nesse livro, se nós com simplicidade de uma criança nos aproximarmos dEle e pedirmos que Ele tenha de nós também misericórdia. O milagre vai acontecer. Agora, o maior milagre que Jesus pode operar não é tirar as escamas dos nossos olhos e devolver a um cego a visão, mas é trazer-nos de volta a visão espiritual. É nos ajudar a entender que a vida que nós temos aqui é apenas um vestibular para a vida eterna que nos aguarda, que todo ser humano tem apenas dois destinos, salvação ou perdição. O maior milagre que Jesus pode operar é nos ajudar a entender que nós não podemos negociar a nossa salvação, que nós temos que ir a Cristo antes que seja tarde demais para que Ele nos ajude, para que Ele nos salve. Por muito tempo eu apresentei um programa de TV onde trazíamos ali vários convidados para juntos estudarmos a Bíblia. E as pessoas tinham a oportunidade de se inscrever pela internet. Esse programa se chama Bíblia Fácil. Se você for ao YouTube, você vai encontrar vários episódios do Bíblia Fácil que você pode assistir.
E as pessoas se inscreviam pela internet. Eu depois assistia ali os vídeos das inscrições e junto com a produção do programa, nós escolhemos 10 participantes. Em um dia, chegou um vídeo muito pequeno, quem sabe o menor vídeo que nós recebemos para esse tipo de inscrição. Alguém lá do Mato Grosso apenas disse assim: eu gostaria de participar desse programa, mas eu não creio em Deus, eu não creio na Bíblia, mas se me chamarem, eu irei. Essa foi a inscrição desse homem. Eu não creio em Deus, não creio na Bíblia, mas se me chamarem, eu vou. Quando eu vi esse vídeo, eu disse para o produtor no mesmo momento: vamos trazer esse homem. Vai ser interessante tê-lo em nossas gravações. E ele veio. No primeiro dia de gravações, ele não fez nenhuma pergunta, não participou, não se envolveu. Um segundo dia, e eu tinha a oportunidade de ficar uma semana com esses amigos convidados, e aí começamos a caminhar juntos. Eu procurei dar uma atenção para ele, uma conversa aqui, outra ali, tentando alcançar o coração desse homem. Mas quando nós começamos o estudo da palavra, e a palavra começou a ser aberta, o Cristo vivo começou a se apresentar para esse homem. E houve um momento que a sua vida começou a ser tocada. Depois de 3 ou 4 dias de gravação, em uma manhã, eu me assentei para tomar o meu café da manhã, o meu desjejum, e ele chegou e disse: pastor Arilton, posso me assentar com você? Eu disse: claro. E ele se assentou aí, e ele disse para mim algo que eu jamais esquecerei. Ele disse: pastor, de ontem para cá eu sou um novo homem. Eu disse: é mesmo? E por quê? Porque de ontem para cá eu acredito em Deus. E eu disse: você acredita em Deus? O que aconteceu para que você cria nele agora? Você disse ser um ateu. E ele disse para mim assim: porque ontem à noite ele falou comigo. Ele falou com você? Sim, eu ouvi a voz dele. Eu creio porque ontem ele falou comigo. Eu quero uma nova caminhada na minha vida. Eu quero segui-lo. Maravilha das maravilhas. Este é o maior milagre que Deus pode operar. Tirar a cegueira espiritual de uma pessoa. Pode ser que agora eu esteja falando para alguém que é muito bem sucedido na sua vida financeira. Você conquistou tudo o que você pretendia na sua vida. Você tem posses, tem poder, uma boa posição, as pessoas elogiam você, as pessoas invejam sua posição. Mas você tem Cristo? Você sabe quem é Jesus? Ou você continua um cego espiritual? Pois nessa manhã, se você clamar a Deus, nesse exato momento, as escamas poderão cair dos teus olhos e você poderá ver como Bartimeu viu a face de Jesus. Ele quer estar aí perto de você agora. Ele quer te ajudar. Ele quer ser o seu Deus. Eu espero que esse Cristo, que um dia parou, assim que Bartimeu clamou, esteja do seu lado agora. Que você sinta a presença dele. E se você sentir em seu coração esse calor da presença divina, é o Espírito Santo, o representante de Cristo, que está aí para abraçar você. Ele está aí para fazer na sua vida todos os milagres que você precisa. Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. E se você clamar agora por libertação, por vitória, por misericórdia, por perdão, Ele vai atender o seu clamor. Porque assim como um dia Ele parou no caminho para atender Bartimeu, Ele vai parar agora para atender você. Ora comigo. Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos motiva nesta manhã a buscarmos ao Senhor Jesus, a clamarmos a Ele com todas as forças por misericórdia. Pai querido,
Eu queria orar agora por esse amigo, por essa amiga, por esse garoto, por essa garota que está sentindo nesse exato momento a presença do Teu Espírito Santo. Que eles se sintam abraçados agora pelo céu. Que eles entendam quanto eles são especiais. Que caiam dos seus olhos as escamas da incredulidade e que eles possam perceber o reino espiritual que diante deles está. Que eles percebam a maravilhosa graça que se manifesta agora na vida deles. Que eles percebam o maravilhoso Jesus que deseja dar a eles vida em abundância nessa terra e a vida futura quando o reino dele for estabelecido. Pai, nós queremos abrir o nosso coração a esta influência maravilhosa